Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir sobre um aspecto fundamental da nossa fé: o papel dos apóstolos na construção e edificação da Igreja, o impacto de suas contribuições literárias e a forma como, apesar das limitações humanas, o projeto divino foi e continua sendo glorificado. Ao final, desejo que esta reflexão nos inspire a considerar nosso próprio papel na continuidade deste grandioso projeto de Deus. Quem foram os apóstolos e o que eles nos legaram? Bem, no Novo Testamento, a maior parte dos escritos canônicos não vem diretamente dos apóstolos escolhidos por Jesus. Mas isso não diminui o valor do seu chamado e da sua missão. De fato, Mateus, Pedro e João são os únicos dos 12 do colégio apostólico chamados por Jesus que nos legaram registros literários de forma direta. Mateus escreveu seu evangelho, João, além de ter escrito seu evangelho, também nos escreve 3 epístolas e o Apocalipse, e Pedro contribuiu com 2 epístolas. Estes 3 apóstolos foram peças-chave na transmissão do testemunho de Cristo. Mas, se olharmos para o contexto, vemos que a contribuição dos 12 apóstolos como um todo foi muito mais significativa do que a de apenas 3. Mas e quanto aos outros apóstolos? Tiago o maior, Tiago o menor, André, Bartolomeu, Felipe, Tomé, Simão o Zelote, Judas Tadeu e, por que não dizer, Matias, que substituiu Judas Iscariotes. Não há registros literários desses apóstolos. Isso nos leva à pergunta importante: como a falta de suas obras literárias impacta a Igreja? Embora muitos dos 12 apóstolos não tenham deixado livros canônicos, sua missão e pregação foram cruciais para o alicerce da Igreja. Eles plantaram igrejas, discipularam cristãos e espalharam a mensagem de Cristo. Eles estavam testemunhando Jesus de uma forma viva e dinâmica. Isso foi essencial para que o cristianismo se espalhasse nos primeiros séculos. Mesmo sem registros literários de forma direta, os apóstolos deixaram um impacto indiscutível na fé cristã. E o Novo Testamento nos mostra que suas palavras foram fundamentais para a preservação da verdade do Evangelho. A importância dos apóstolos vai além da contribuição escrita. Ela está em sua vida, testemunho, ensinos e sacrifício. O Espírito Santo garantiu que, através de outros, como Marcos, influenciado por Pedro, Lucas, companheiro de Paulo, e o próprio Paulo, chamado diretamente por Cristo para ser apóstolo, os ensinamentos apostólicos se mantivessem vivos. Portanto, a presença apostólica não se resume apenas ao que eles escreveram, mas também ao que viveram e ensinaram em seu ministério. Não podemos ignorar o contexto histórico em que os apóstolos viveram. O cristianismo nascente enfrentava perseguições intensas, prisões, martírios. Muitos dos apóstolos foram mortos ainda jovens, como Tiago o maior, que morreu apenas 10 anos após a ressurreição de Cristo. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que os apóstolos poderiam ter feito muito mais do que fizeram? O tempo foi curto, as dificuldades imensas, e a urgência do Evangelho para ser espalhado pela Ásia Menor, Jerusalém, Roma, foi uma tarefa monumental. Jesus, sabendo da breve vida dos seus apóstolos, os chamou para lançar os fundamentos da Igreja.
Sua missão não era registrar tudo de forma estritamente literal, mas testemunhar a verdade do Evangelho e edificar as bases da fé cristã. Aqui surge uma pergunta intrigante. Será que os apóstolos poderiam ter feito mais? Poderiam ter nos legado mais textos, mais ensinamentos escritos? Bem, em um contexto de perseguição e eminente morte, é possível que muitos dos apóstolos tivessem a sensação de urgência em relação à pregação oral, ao discipulado e à fundamentação das igrejas locais. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de escritos literários não significa que o trabalho deles foi incompleto. A história da igreja, como veremos, não dependeu apenas do que os apóstolos escreveram, mas do testemunho vivo de Cristo e da continuidade do ministério pelo Espírito Santo. Podemos sim imaginar que, com mais tempo, alguns apóstolos poderiam ter contribuído mais diretamente com escritos, com as suas cartas, com seus livros, mas Deus, em sua soberania, garantiu que o que fosse essencial para a igreja fosse registrado e preservado. Como vemos nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de Tiago, de Judas, de João e também no Apocalipse. Agora, vamos fazer uma reflexão que é fundamental para cada um de nós. O legado dos apóstolos, tanto em suas contribuições literárias, quanto em seu testemunho de vida, nos chama a cumprir o nosso papel no projeto divino. Deus usou os apóstolos para lançar os fundamentos, e agora nós, enquanto igreja, somos chamados a dar continuidade a essa obra. A pergunta que fica é: como estamos contribuindo para a edificação da igreja e do corpo de Cristo na propagação do Evangelho? Não precisamos ser apóstolos para impactar o mundo ao nosso redor, mas somos chamados a viver o Evangelho, ensinar a palavra e discipular os que estão ao nosso redor. Assim como os apóstolos, nós também somos instrumentos de Deus no cumprimento da sua missão no mundo. A obra dos apóstolos não se encerra no passado, ela continua viva em cada um de nós, que somos a igreja do Deus vivo. Vamos então tomar para nós essa responsabilidade e seguirmos adiante, confiando que Deus usa até os pequenos gestos para expandir o seu reino, e que possamos ser fiéis e, em nossa medida, também deixarmos um legado de fé e serviço para a posteridade. Que esta mensagem nos inspire a viver com mais dedicação e visão, lembrando que todos nós temos um papel significativo na continuidade do projeto de Cristo. Que Deus nos capacite a sermos fiéis no que nos foi confiado. Amém. Deus te abençoe.